Olá, paz do Senhor, rendemos glória ao Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Hoje o assunto é a forja de um apóstolo. Diário de Crente. E eu te convido a semear a palavra do Senhor, compartilhando esse vídeo com muitas pessoas. A história de Pedro é a história de todos nós. Um homem comum com falhas gritantes, que foi transformado pelo poder da graça. Ele começou como um pescador impulsivo e terminou como uma rocha firme sobre a qual Cristo edificaria sua igreja. Sua jornada é marcada por altos e baixos, coragem e covardia, fé e medo, mas acima de tudo, por redenção e propósito. Pedro não estava em um templo, nem em oração quando foi chamado. Ele estava lavando redes, vivendo sua rotina. Mas Jesus o encontrou onde ele estava. Não temas, de agora em diante será pescador de homens. Foi o que Jesus falou com ele em Lucas 5, versículo 10b. O chamado de Deus não respeita o palco, mas reconhece o propósito. Ele encontra pessoas comuns para realizar obras extraordinárias. Pedro deixou as redes porque foi atraído por algo maior do que peixes. Ele foi chamado para almas. Ainda Pedro andou sobre as águas, um ato de fé audaciosa, mas ao olhar para o vento afundou. Jesus, porém, estende a mão e o segura. Pedro representa aquele que crê, mas ainda duvida, que ousa, mas se assusta. Somos assim, corajosos no instante, frágeis no outro. Mas Cristo não desiste, ele não deixa afundar quem ele mesmo chamou. Pedro se recusa a deixar Jesus lavar seus pés. Seu orgulho e reverência se confundem. Jesus então o confronta. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Em João capítulo 13, versículo 8. Muitas vezes ressentimos ao toque humilde de Cristo porque queremos servi-lo em nossas condições, mas ele nos mostra que ser discípulo começa com a humildade de ser servido por ele. Pedro prometeu fidelidade até a morte, mas o galo cantou. Ele negou Jesus 3 vezes e chorou amargamente. O forte caiu, o rochedo cedeu. O fracasso de Pedro nos lembra que promessas sem vigilância espiritual se tornam ruínas, mas a lágrima de arrependimento foi o primeiro tijolo da reconstrução. Jesus, ressurreto, reencontra Pedro. 3 vezes pergunta: Tu me amas? 3 vezes Pedro responde. 3 vezes Jesus reafirma sua missão: apacenta as minhas ovelhas. O mesmo número de negações foi o número de afirmações. Jesus não apenas perdoou, mas restaurou. O fracassado foi comissionado. Deus não apaga a história, ele a redime. O homem que negou agora prega, de pé, cheio do Espírito Santo. Pedro proclama com ousadia: arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado. Em Atos 2, versículo 38. 3.000 almas se rendem a Cristo naquele dia. O mesmo Pedro que afundou, negou e chorou, agora se torna voz do reino. Até através de sua sombra fazia milagres. Isso é o que Deus faz. Ele transforma falhas em autoridade espiritual. A história de Pedro não é sobre um herói perfeito. É sobre um homem quebrado, moldado pelas mãos do oleiro. Ele caiu, sim, mas não ficou prostrado. Ele negou, mas foi perdoado. Ele duvidou, mas foi usado. Pedro nos ensina que a graça é maior que o erro, que a restauração é mais forte que a queda. E quem caminha com Cristo, ainda que tropece, terminará a corrida como uma rocha inabalável. E em Mateus 16, versículo 18, fala: E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Se você caiu, negou ou duvidou, saiba que ainda há um chamado sobre sua vida. Jesus ainda pergunta: Tu me amas? E se a sua resposta for sim, ele te dirá: então apacenta as minhas ovelhas. Amém? E se você sentiu tocado pelo Espírito Santo e quiser entregar a sua vida a Jesus, então feche os seus olhos se puder e diga: eu, fale o seu nome completo, entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Peço-lhe que perdoe os meus pecados e que escreva meu nome no livro da vida. A partir de hoje me torno filho do Salvador e a minha vida e os meus caminhos estão em suas mãos. E que seja feita a sua vontade. Amém? Que Jesus lhe abençoe.